meu nome é Jaqueline Silva, sou analista de patrimônio cultural do Polo Sociocultural Sesc Paraty. Este é o primeiro episódio da temporada 2021 do Sesc Paraty em Rede, e o tema de hoje é as juventudes indígenas. Neste episódio, a proposta central é abordar as estratégias utilizadas por esses jovens para questionar as narrativas coloniais que foram construídas sobre as suas realidades. Os jovens indígenas vivem desafios e incertezas como todos os jovens das suas idades. As tensões com relação às perspectivas de futuros, dilemas em torno das afetividades e questões que envolvem o passado e o contemporâneo. Para essa conversa, temos a mediação da Natália Leal, que é poeta e artista visual. Oi, Natália, bem-vinda. Você pode começar falando do seu trabalho, se você quiser. Agora é com você. Oi a todos que estão ouvindo e que ainda vão ouvir esse vídeo, esse áudio, né, dessa conversa tão necessária pelo Sesc Paraty. Eu vou começar lendo um trecho do livro de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, que é assim: em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram como os índios vão fazer diante disso tudo. Eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupada com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? E é a partir dessa consideração do grande pensador ativista, né, intelectual como Ailton Krenak, que eu vou dar a apresentação aos participantes dessa mesa. Catu Mirim é rapper, cantora, compositora, atriz e ativista da causa indígena. Catu Mirim é reconhecida por suas letras, que através do rap rock reconta a história da colonização pela ótica indígena. Através do rap, ela fala das suas vivências, identidade, gênero e orientação sexual. E por levantar questões até pouco discutidas no cenário musical atual, como indígenas em contexto urbano, o resgate da ancestralidade, o uso indiscriminado da cultura indígena e a forma como são tratados os indígenas no Brasil. Seja bem-vinda, Catu. Oi, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para essa troca de saberes, essa troca de ideias tão importante, ainda mais nesse cenário que a gente está, nesse cenário político atual, tanto genocida para a população brasileira quanto para a população indígena. Então, estamos aqui para conversar sobre tudo isso. Obrigada, Catu. Agora eu chamo a Camila, que é nascida em Paraty-Mirim. Camila tem 24 anos, é neta de Miguel Benites, um dos maiores caciques guaranis, que fez sua passagem há pouquíssimo tempo. Filha de João da Silva e Eva, importante liderança e grande guerreira guarani. Foi escolhida pelas mulheres indígenas para ser treinada a ser uma liderança e porta-voz das mulheres guaranis, considerada uma artesã habilidosa, inclusive no artesanato em cerâmica. Seja bem-vinda, Camila. Boa tarde. Obrigada, né, pela essa oportunidade. E eu fico feliz, né? É a minha primeira vez, né, participar. E eu estou muito feliz por estar aqui, né? E eu quero levar à frente. E com a ajuda de Nhanderu, tenho certeza que eu vou conseguir. Até, obrigada. Obrigado, Camila. Temos aqui também a Quaraã, mulher ava-guarani, artesã, cantora, poeta, estudante de letras pela FFUNA e tem experiência em arte, educação e saberes tradicionais. É integrante do projeto de vivendas para mulheres racializadas, empobrecidas, migrantes no Paraty-Mirim. É também integrante do ateliê Peixe Pequeno, projeto autônomo comunitário aqui de Paraty RJ.
deu apoio autônomo e independente no processo de formação de jovens na aldeia de Itachi, Paraty-Mirim, no ano de 2021. É membro da rede de comunicadoras indígenas do Cunhangué-Tanguaçu, Mato Grosso. Seja bem-vinda, Clara. Olha, gente, estou muito agradecida também por essa oportunidade de participar aqui, né, de ter esse encontro com vocês, né, com as nossas irmãs. Eu acho muito importante essa consideração que hoje estamos tendo, nós como jovens indígenas, para contar um pouco desde nossas realidades, as nossas trajetórias, né, pessoais, e como que a gente consiga enxergar, né, a nossa história, desde nossas vivências, né, e não tanto desde os livros, bueno, é isso, eu estou muito contente também de participar e vamos embora, né? HBT. Obrigada, Clara. E o último participante que eu vou chamar agora é Edgar Chacriabá. Edgar pertence ao povo Chacriabá, estado de Minas Gerais. É mestre em antropologia pela UFMG. Tem atuação livre na área de etnofotografia, um meio de registrar aspectos da cultura, a vida de um povo. Nas lentes dele, a fotografia torna-se uma ferramenta de luta, possibilitando ao outro ver com outro olhar aquilo que um povo indígena é. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, fico feliz pelo convite, de estar aqui presente na presença de outros parentes indígenas e vamos dialogar, né, discutir um pouco sobre essas nossas diferentes formas de luta e resistência. Muito obrigado, espero que tenhamos um bom diálogo. Adiantando. Bom, depois dessa apresentação em peso de todos esses nomes, né, de grandes nomes na luta pela causa indígena, de jovens aí na batalha, eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que é a situação que a gente tem vivido atualmente, né, o contexto que a gente está no momento, que é pandemia. Eu acho que, referente às últimas notícias, principalmente sobre a CPI da Covid que está acontecendo agora, né, houve uma declaração, né, no meio dos relatos, né, que o Ministério da Saúde ocultou dados sobre povos indígenas dentro dessa situação. Ele mostrou que as populações indígenas têm 5 vezes, em média, maior risco de contaminação do que as populações brancas. E aí eu gostaria de saber de cada um de vocês, primeiramente, o impacto da pandemia na vida de vocês, no trabalho, no território, no contexto que cada um de vocês vivem, né? E compartilham um com o outro. Vocês querem ficar livre? Ou eu chamo alguém aqui, alguém que já quer começar falando? Fiquem à vontade. Bom, eu como mulher guarani, hoje aqui no território chamado de Brasil, né, é uma situação de imigração, né, imigração significa que se não cumpro certas normativas, né, que as fronteiras e os governos, eles consensuam entre eles, né, sobre essa questão de como se migra e como não se migra, hoje estão rotuladas dessa forma. Então, o acesso para algumas, como falar, para alguns serviços, né, sobretudo quando tem a ver com a saúde, tem sido para mim, desde que eu comecei essa trajetória, né, de busca, de alguma forma para mim é como um refúgio, né, migrar, né, abrir trilhas e conhecer os caminhos que as nossas mais antigas, né, nossas antepassadas fizeram já sobre esse solo aqui. Quando tem a relação com a saúde, eu sempre me refugiei muito pessoalmente na nossa sabedoria medicinal, né, do Porranhaná, né, como a gente chama, no Pará, lá onde eu nasci, né, então, essa questão de como vista a saúde desde a visão dos governos, assim, eu sempre
como que fiquei um pouco afastada, assim, de tentar de deixar que isso me influencie de alguma forma, porque com relação à vacina também, eu sou uma pessoa que sempre teve bastante medo a aceder a esse tipo de medicinas que eu sempre considerei coloniais, desde essa educação que eu tive, né? O arandu, que as minhas velhas passaram para mim também, minha mãe, minhas avós, né? Então, de alguma forma, existe uma resistência ali, sobretudo para nós que somos mulheres migrantes. Não é a primeira vez que a gente enfrenta, na história dos nossos povos, enfermidades que vêm para aniquilar, né, que vem para debilitar, na verdade, porque o aniquilamento eu acho que é uma palavra um pouco mais forte, né, mas debilitar nossas formas de vida e reduzir a gente a pequenos números. Então, eu acho que cada lugar, cada pessoa individualmente tem uma luta própria também com relação à saúde. E eu queria trazer um pouco isso, né, que é uma coisa que a gente está construindo com outras irmãs aqui na Biajala toda, né, que é o descolonizar a enfermidade, né, que seria a doença. Nós temos que ter também uma forma de proteger aquilo que tanto se fala, né, a cultura, né, indígena, a medicina tradicional, mas que pouco na prática, no final, a gente, parece que a gente para de acreditar, né, sobretudo nesse cenário assim, de paranoia generalizada, né, muito medo, muitas coisas que a gente não sabe o que é verdade, o que não. Mas, pessoalmente, eu sempre me refugiei nisso, né? Sobretudo nesse momento pandêmico que estourou o ano passado. Primeiro que eu vejo a positiva, né, que com a pandemia, eu vi que a gente tem mais ficar na aldeia, né, vender as coisas nas aldeias mesmo. E eu vi que isso melhorou para o nosso lado, né, aqui em Paraty, porque antes da pandemia, né, a gente sempre vinha para a rua, né, vender artesanato. E às vezes a gente não vendia nada, né? A gente vinha, passava fome, né? A gente não vendia nada e voltava para casa sem comer, né? E a gente passa muito, né, preconceito também na cidade. E com a pandemia eu vi que na aldeia é melhor ficar lá, porque na minha aldeia, né, é perto da estrada, né? Aí vai praia. Aí passa muito turista. Às vezes as turistas param e perguntam, nossa, a gente não sabe que tem aldeia aqui, aí, né, eles ficam lá, a gente vende mais na aldeia. E quando a gente não vende, pelo menos a gente tem para comer, né, porque é na nossa aldeia. E a gente tem um espaço, né, como é na nossa casa, a gente vai comer mesmo sem vender nada, diferente da cidade. E na cidade a gente passa a necessidade, né? Eu passo, né? E eu aprendi desde criança, né? A minha mãe sempre falava, né? Porque ela não parava. Como ela trabalhava, ela sempre fazia umas coisas quando tem tempinho. Aí, filha, faz isso aqui. Aí eu começava, né? Pegava e como eu não conseguia fazer, eu jogava tudo, né? Mas eu aprendi a fazer e a minha mãe tinha razão, né, porque eu comecei a trabalhar e eu não dependi das pessoas, né, para conseguir o que eu quero para mim, para os meus filhos, né. Eu tenho 2 filhos e tudo que eu tenho, na minha casa, eu consegui através do meu trabalho. É isso. Até. Enquanto artista indígena, a pandemia veio realmente e afetou muito a parte financeira, né? Porque além da gente ser artista indígena e ter muito racismo que impede a gente de ter mais oportunidades, a gente é artista independente. Então, aqueles pequenos shows que a gente tinha, tudo foi tirado, né? Então, foi um momento de muito medo, de muita angústia,
A aldeia que eu frequento, que não é a aldeia do meu povo, porque meu povo é Boi-Bororo, é a aldeia Guarani-Buá, que é a aldeia mais próxima aqui da minha casa. E antes da pandemia, eu ficava o tempo todo na aldeia. Eu fui batizada pelos Guarani-Buá, como Catumirim. E é uma aldeia do meu acolhimento, é uma aldeia que eu me sinto bem. E aí faz 2 anos que eu não vou e que eu não durmo nessa aldeia. E isso teve impacto na minha vida enquanto compositora, na vida espiritual, na saúde mental também. A gente fala sobre esses artistas indígenas da música contemporânea e todos eles, a gente não tem nenhum artista indígena da música contemporânea no mainstream, né? Tendo a sua arte reconhecida. Então, para a gente, aqui em São Paulo, é muito difícil para a gente jovem, em contexto urbano, alcançar mais algum passo na música. E a pandemia regressou, né? O acesso aos estúdios também, os estúdios musicais. Eu, por exemplo, não tenho nada de equipamento aqui em casa para fazer live show, então eu perdi muitos shows. A galera falava, precisa fazer um live show na sua casa. E eu falava, não tem como eu fazer, eu não tenho microfone, eu não tenho o aparato aqui. Então a gente começou a perder muito job, né? E isso de perder, ele também traz uma consequência na saúde mental, porque nós, indígenas, em contexto urbano, a gente já está o tempo inteiro nesse capitalismo, nessa cidade que está sempre devorando o nosso corpo e a nossa alma e a nossa identidade. E aí, quando a gente pensa que está avançando, veio a pandemia, né? A gente tem um lado, lógico, a gente tem um lado da nossa cosmovisão do que é o corona, do que é essa mensagem da natureza sobre nós, mas a gente não descarta a questão política de ter um genocida no poder, uma pessoa genocida, e esse tanto de morte é culpa dessa pessoa. Então, ao mesmo tempo, para nós indígenas, a gente fica nesse meio em pensar, caramba, existe algum lado bom dessa pandemia? Eu sempre fiquei pensando nisso, existe algum lado bom? Até agora eu não achei lado bom nenhum. Não achei, eu perdi pessoas da minha família, eu perdi a minha irmã com 30 anos, eu perdi 2 tios, eu perdi uma amiga. Então, a pandemia não trouxe nada de bom e está sendo um momento que a gente está se fortalecendo, eu e outros jovens indígenas da música contemporânea, do rap, a gente se fortalece online e tenta não deixar que a situação, né, política atual seja mais um motivo para a gente tentar desistir da nossa arte. Obrigada, Catu. Muito necessário isso, né? É um tempo muito sombrio, né? Me solidarizo pelas perdas, pelas 500 mil perdas, né? E muitas que virá, se não ter uma queda desse desgoverno atual, né? E você, Edgar, eu gostaria de saber muito como está sendo esse impacto na sua vida, no seu trabalho, no seu território, né? Recentemente teve a queimada de uma escola, né? Da escola do território Chacriabá, que você até compartilhou nos seus stories, né? Que você achou alguns papéis certificados, né? Dos seus estudos. Como está sendo esse processo aí para vocês? Sim, pois é, quando se fala em pandemia, a gente costuma dizer, como os parentes aqui já fez essa breve reflexão, a gente costuma dizer sim que talvez para os brancos uma pandemia seja novidade, né? Só que para nós, enquanto povos indígenas, não é uma novidade, infelizmente, porque desde a invasão de nosso território, os nossos povos foram mortos, foram exterminados devido à invasão do território e pandemias trazidas, né? Então, milhares de povos foram mortos devido a essa contaminação. Então, hoje em dia, quando dessa nova pandemia do novo coronavírus, a gente também, nós, enquanto indígenas, também somos um dos povos mais vulneráveis, né? Da população do mundo inteiro, né? Então, por isso que, logo no início da pandemia, no nosso povo Chacriabá, no nosso território, a gente logo se mobilizou para fazer monitoramento do território, né? Ou seja, esse monitoramento, ele consistia em bloquear as entradas da terra indígena Chacriabá, né? Então,
para controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas de fora e também das aldeias, né, para ter esse controle da pandemia. Porque, como o Catu bem lembrou, né, se fosse depender de uma gestão do governo, do Estado, com certeza nós teríamos mais grave consequência, né, porque o atual governo que está justamente é um governo anti-indígena, né, então, e anti-diversidade. Então, com certeza, a gente não pode contar com essa gestão desse governo atual. Né? Então, cada povo ficou meio que à mercê das suas forças, né, ou de parcerias. E é por isso que muitos povos, muitos países indígenas também morreram e ainda estão morrendo pela pandemia, pela invasão, pelo garimpo. Né? Então, são vários tipos de pandemias que acontecem há mais de 500 anos no nosso território, né? Então, isso consiste também em vários ataques nas aldeias, nos territórios, né? Recentemente, no nosso povo Chacriabá, também houve esse ataque, né, incendiando as escolas, a Casa da Medicina, ou seja, por que incendiar esses lugares? Porque justamente são lugares estratégicos nossos, aonde também está o nosso saber, né? Não só o saber escolar, porque para nós a escola ela não é somente o prédio, quatro paredes, mas ela é a própria vida na comunidade. Né? Então, digamos que incendiar esses lugares são lugares simbólicos para nós também, né? Mas é uma forma, uma tentativa de, digamos, de amedrontar, né? Mas só que nós, enquanto povos indígenas, somos resistentes, né? Nas aldeias, nos nossos territórios, né? Seja nos lugares urbanos ou não, né? Como a gente costuma dizer, né? Na verdade, não são os indígenas que estão na cidade, são as cidades que estão nos territórios indígenas, já que o Brasil inteiro, a América inteira é terra indígena, né? Então significa que esses lugares, essas cidades que foram invadindo os territórios e expulsando os nossos antepassados, né? Então por isso que hoje a nossa principal luta é também pela ampliação e pela demarcação dos territórios, né? Porque sem a terra, sem o nosso território, a gente, digamos que, entre aspas, vai deixando de ser aquilo que somos. Né? Por isso que cada vez mais a retomada dos povos indígenas, a retomada por território, ela é muito importante, porque a terra é a base daquilo que somos. Né? Por isso que falamos que a terra é mãe. Né? E justamente por isso que, se temos o nosso território, também podemos enfrentar toda essa adversidade perante o Estado, né? Obrigada, Edgar. Eu acho que a Camila quer mostrar os artesanatos. Você gostaria de mostrar agora, Camila? Sua produção de trabalho visual, os adornos, né? Etnojoias. A Camila também faz trabalho de cestaria, cerâmica. Vou mostrar a pulseira que eu faço. São esses. Lindo, trabalho lindo. Lindo, Camila. É a ternura para dias difíceis, é o trabalho de vocês. Esse é o colar. Esse é infantil. Aí vou ter de adulto. E eles ficam expostos na entrada da aldeia de Itachi, né? Isso. Funcionando. Parabéns, Camila. Acho muito lindo, sou muito fã. Esse é o sexto que eu faço. Eu aprendi há pouco tempo, né? Como teve a oficina na aldeia, né? Que foi oficineiros são da aldeia. E esse projeto foi conseguido através da biblioteca, né? Da aldeia. E eu aprendi lá, né? Quando eu era criança, né? Eu já fazia as coisas, né? Só que eu não conseguia fazer o cesto. Eu aprendi muitas vezes e não conseguia. E, e depois que teve essa oficina aqui na aldeia, né? Com pandemia, como para a gente não ficar parado
a gente pensou, né, aí a gente conseguiu essa oficina, e eu fui lá tentar de novo, eu vou lá. Aí eu fui, no primeiro dia, eu não consegui, aí depois eu fui na minha casa, peguei o palio, né, aí eu tentei colocar, só que eu não consegui, aí eu fiquei de 4 horas, quando eu percebi já era 10 horas, e eu não consegui, aí fiquei com raiva e joguei tudo fora de novo, né. Aí de manhã eu peguei tudo de novo, né, catei e juntei tudo de novo. Aí como o meu esposo, foi trabalhar, né, e eu sentei de novo, né, pra tentar fazer mesmo, né. Aí eu consegui, e agora eu já sei fazer aí tá aqui o resultado. E estou muito feliz, né, que o cesto é o que eu mais queria fazer, né, que eu não consegui, agora, eu sei e estou fazendo. Ainda bem que você não parou, Camila. Muito lindo. Muito obrigada. A Catu, ela poderia dar uma palhinha do trabalho dela, uma apresentação, se ela estiver confortável para fazer isso? Eu não tenho nenhum beat aqui, mas acho que eu consigo. É que pra gente, o rapper, a gente sempre fala, caramba, mas não tem um beat aqui. Mas eu consigo sim. Tem uma música, inclusive, chamada Gudiauete, né? Que eu aprendi com os Guarani Bra. E aí eu coloquei a Gudiauete como nome do meu primeiro single, que é uma música que fala sobre a resistência de nós, povos originários, mas também do povo negro, que caminha lado a lado aqui com a gente na música. E é uma música também que a gente inicia ela com a fala do Marçal, do Tupani. E aí ela é assim: vou falar, então dá licença, eu vim te apresentar a verdadeira história que eles tentam camuflar. Brasil tem genocídio, dor, massacre, escravidão, mas isso não aparece na sua televisão. Com arma na mão e cruz no pescoço, mataram mais de 1.000 parentes lá no Mato Grosso. Absurdo, absurdo é o dono da terra ter que lutar por demarcação. E os ratos chamam isso de grande evolução, mas meu grito ecoará, rebentará sua janela. Meu sangue é meu orgulho, não é sua aquarela. Então, fora que os povos se unirão. Então, corre, genocida, que agora são vocês que fugirão. E aí, essa é a música Gudiauete, que está aí em todas as plataformas. E acabou de sair também mais 2 singles, que é o Indígena Futurista, que fala exatamente sobre isso, como nós somos atemporal, né? Como eu estou aqui, mas eu não sou só eu sou os meus ancestrais, e eu vou estar lá no futuro também, né? Eu sempre falo isso nas minhas músicas, que nós, jovens indígenas, a gente não tem representatividade, né? A gente olha no cinema, tá cheio de branco, a gente olha na música, tá cheio de branco. Então, isso acaba não dando perspectivas de sonho e de futuro para a juventude indígena. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficção científica e esses filmes futuristas, sabe? Ele sempre foi muito branco para mim. E aí eu coloquei esse conceito, essa ideia de que nós estaremos no futuro, sim, nós indígenas, e nós não somos povos atrasados, e eu coloco isso na minha música também, Indígena Futurista. Então, quem quiser escutar aí, está em todas as plataformas também. Depois eu coloco um trechinho dela aqui para vocês ouvir, que agora eu não estou com outro celular. Por favor, porque essa música é muito incrível. Eu gostei muito. Tem uma pegada meio cyberpunk, né? Casou muito com você. A ideia foi essa mesmo, saber que a gente pode estar nesses espaços, né? Desse futuro meio que cyberpunk mesmo, porque as pessoas pensam que a gente só está aqui no agora, é que lá quando os carros voarem, vai estar tudo branco, né? Que a ideia só vai ter homem branco, os carros vão estar voando e os povos vão estar onde? Que a ideia do governo é exterminar a gente, mas não. Nós estaremos lá, nem que for para segurar a última semente dentro de um vidro, assim. Nós estaremos no futuro, sim. E robóticos, assim, também, com o nosso arco e flecha, por que não robotizado, sabe? Eu acredito muito nisso, e é isso que, na verdade, essa ideia que traz para a gente
essa esperança de que a gente não vai morrer, que nós vamos continuar aqui. É isso. Se a gente ficar colocando um futuro de cinza, concreto, robôs e carros voadores, é esse futuro que a gente vai ver, né? Sem árvores, sem vida, sem rio, sem água, né? Plantar esse futuro originário, que é o futuro é ancestral. Se não for assim, não haverá futuro, né? Quara, você gostaria de dar uma palhinha do seu trabalho também? Vamos ver se saiu. Então, eu gosto da palavra cantautora, né? Que a gente vai tendo a nossa trajetória, né? E criando resistência a partir disso, né? Nós, como Guarani, nosso traspasso verbal, né? Oral, a oralidade é a nossa maior arma de resistência, né? Para poder continuar existindo. Então, eu queria contar um pouco sobre através da música também, né? Sobre essas experiências que a gente vai vivendo. Então, esse aqui é meu violão. No me apresan esas etiquetas, mi alma es nómada, mi sabiduría eterna. No le temo a cobardes que disparan balaceras, yo estoy hecha de fuego y de tierra. El cristianismo occidental no sabe explicar cómo a pesar del exterminio las guardianas danzan, todavía danzan, Tacuarembó, y ellas danzan, todavía lutan, Tacuarembó. Y ellas lutan soportando tantos años, pese a los daños y ese entronque patriarcal entre machos feminicidas que vende para consumo de la burguesía sus propias filias. Somos la fuerza de la naturaleza, somos la fuerza de la naturaleza, reclutamos guerreras, acuerparse en la defensa de las crianzas y a teja, invocamos a las ancestras, cargamos nuestras armas de arte y resistencia. Tacuarembó, a pesar del genocidio, Tacuarembó, a pesar de los latifundios, Tacuarembó, Araçu, Arandu, Tacuarembó, Araçu, Arandu. Ujevete. Eu sou meio suspeita para falar do seu trabalho, Clara, eu sou apaixonada. Estamos esperando ansiosamente pelo CD, né? Já que você tem um repertório tão grande de trabalho musical. Obrigada. Até perdi o rumo aqui um pouco, mas eu acho que dentro da fala de cada um de vocês, né, e algo que, além dessa crise sanitária e humanitária que a gente está vivendo, algo que tem acontecido nesse exato momento é a PL 490, né, que é sobre demarcação de terras indígenas, o marco temporal, né, a Constituição de 1988, retrógrada, falha, né? Então, eu gostaria de saber, ou dentro da visão, do lugar de cada um de vocês, da realidade de cada um de vocês, para deixar a par dessa situação a população nacional,
mundial do que está acontecendo aqui, né? E aí eu só peguei uma frase da Alice Patachoca, ela fala o seguinte: no Brasil que vivemos, o indígena não entra na FUNAI. O Estado omite sua existência, mas se levanta para o seu genocídio, né? Quem gostaria de estar começando essas falas? Acho que eu posso falar e ao mesmo tempo podem passar nas fotografias, porque tem a ver também com essa questão que você coloca, né? Então, e também o que as parentes aqui já está dizendo, né, sobre como usar da música como uma forma de luta, da arte e do artesanato, porque na verdade tudo é arte nesse sentido, né? Nós, enquanto povos indígenas, estamos fazendo arte há muito tempo, na verdade, antes mesmo de ter esse conceito de arte, né? Esse conceito eurocêntrico, digamos assim, né? Então, acho muito importante quando a Parente Guarani mostra seu artesanato e de como que isso também acontece no Chacriabá, né? De como que durante a pandemia, por exemplo, muitos também aguçaram o seu desenvolvimento artístico, mas de outras formas, né? Infelizmente, a gente sabe que a pandemia ela é muito cruel nesse sentido, né? Mas para a gente que está no território, minimamente ainda se organiza de forma comunitária, né? De como que isso nos fortalece também e ajuda a procurar outras estratégias, né? De luta também nesse sentido, né? E eu tenho um trabalho que é voltado também para a fotografia, o que eu chamo de etnofotografia, né? Que seria também como que nós, enquanto indígenas, parentes indígenas, entre outros, usando o cinema, da fotografia, como esse instrumento de luta e de resistência, né? E também como um espaço de memória, né? Então, nesse sentido, quando a gente empunha a nossa câmera, é como se estivesse também empunhando o nosso arco e a nossa flecha. Essa fotografia, por exemplo, é de um parente Guarani Kaiowá, durante o ATL, né, o Acampamento Terra Livre de 2017, no qual ele estava ali junto com o seu povo, cantando, entoando seus cantos sagrados e, ao mesmo tempo, fotografando, ou seja, estava com uma câmera na mão e o maracá na outra, né? De como que para nós indígenas esse lugar, por exemplo, de ser cantor, de ser artista, de ser artesão, não é somente essa nomenclatura, né? Mas a gente é um tanto de coisa ao mesmo tempo, né? Digamos assim, né? Por exemplo, a Catu é rapper, mas ela também é uma ativista, ela é indígena. A outra parente também é cantora, mas ao mesmo tempo está lutando no seu território. E a outra parente com os artesanatos, mas ao mesmo tempo é um tanto de coisa ao mesmo tempo, nesse sentido, né? Então, digamos que nós não vivemos somente da arte, mas fazemos dela um meio de sobrevivência, né? Porque estamos no território o tempo todo com isso, né? Essa fotografia, por exemplo, foi durante esse monitoramento do território que eu comentei no início, né? Nós, Jacriabá, se reunimos e fomos para os 4 cantos do território para fazer essa gestão territorial, né? Porque quando na verdade também era papel do Estado ajudar nesses monitoramentos, mas especificamente assim, da fotografia e desse registro está muito entrelaçado, né? Nesse contexto da nossa luta, né? Pela demarcação de nossos territórios, né? Então, como eu disse no começo, né? Sempre o nosso movimento, sempre a nossa luta, ela está de fundo à base o grito pela demarcação de nosso território. Não é à toa que agora os parentes estão lá em Brasília lutando contra a PL 419, né? Porque essa PL justamente faz com que impeça a atual demarcação dos territórios e ainda reveja os territórios já demarcados. Então, por isso que cada vez mais nós, enquanto indígenas, artistas indígenas, sempre estamos compondo as nossas artes com algo ligado a essa luta e resistência. Parece que a gente não consegue nem fugir disso, né? Por exemplo, é muito diferente de um artista branco que pode compor sobre flores, sobre, sei lá, sobre coisas romantizadas e tudo mais. Nós, enquanto indígenas, também podemos, não é que não podemos, mas nossos gritos também ecoa muito a partir dessa urgência, né? Que é a nossa luta
pela demarcação de território e essa luta por garantir aquilo que somos, né? A Quenquitabe, que é povo verdadeiro, povos indígenas, né? Como diz o parente, o xamã Yanomami Davi Copenaua, né? Ele, sobre a queda do céu. Esse céu está caindo, na verdade, né? E quem está sustentando ele, na verdade, são os povos indígenas, entre outros povos tradicionais também, né? Então, quando não houver mais, nós, enquanto indígenas, esse céu, de fato, vai desabar na cabeça, não só nossa, mas da humanidade inteira. Então, por isso que Catu chama a atenção, né? Nós não somos só passado, nós somos presente e, principalmente, o futuro desse planeta. Obrigada, Edgar. Vou escolher aqui, pode ser Quara? Quer ressaltar mais alguma coisa, Quara? Dizer sua própria visão, né? Sobre esse assunto? Sim, creio que também há diferentes formas de demarcar, né? Diferentes formas de luta pelo território, pela terra, né? Venho de uma trajetória, né, de onde eu sofri meu primeiro despejo por parte da polícia com 12 anos. Então, desde ali, o caminho da migração, né, caminho nômade, que eu gosto de falar, foi o meu refúgio como resistência, né, como mulher guarani. Então, eu creio que também, nesse lugar do despejo, existem realidades um pouco diferentes, né? Às vezes a gente não tem a força que tem uma aldeia, por exemplo. Na minha trajetória, eu conheci várias aldeias guaranis. Dentro do Brasil, não esperei que a nossa nação, ou seja, eu venho do centro da terra, né, do Paraguai, então, lá a gente tem uma visão um pouco sesgada sobre o que significa a nação guarani, sobretudo porque o folclore colonial ele é colocado como num lugar meio que de orgulho, nacionalismo exacerbado, sabe? Onde se confundem um pouco as coisas, né? Sobre o que é a história real, qual é a história real de nossos povos, qual é a história inventada, né? A par para justamente provocar essa cegueira, né? Quando vim para cá, para Pindorama, Brasil, vi Pindorama, eu comecei a entender a magnificência do que significa ser chamado de nação, de ser parte de uma nação e preservar a nossa oralidade e a nossa resistência a partir dessa construção que vamos tendo, né, nos encontros. Como mulher imigrante, né, aqui no Brasil, eu levanto um pouco essa luta, né, quais são as formas de resistência que furam um pouco essa estrutura, né, do ódio que está desenhado para acabar com a gente, né? Eu acho que voltar para a aldeia, na minha situação, por exemplo, que eu era já praticamente considerada um número a menos, porque uma vez que eu consigo me identificar como cidadã paraguaia e não como guarani, automaticamente o colonialismo triunfa também. É uma forma de extermínio tanto como é a pandemia, tanto quanto como são as PLs, né, que hoje estamos, né, vendo, mas isso não acontece só hoje, isso acontece desde sempre, há muitos projetos de leis que já foram desenhados justamente para isso, a nacionalidade é uma delas, né, que é uma luta que eu levanto todos os dias, porque eu não gosto de ser chamada de paraguaia, porque eu não me identifico com essa cultura, a minha cultura é muito maior que isso, a minha nação, eu preciso voltar para ela cada vez mais, porque um trajeto também, tanto como temos um futuro que a gente não consegue enxergar, temos um passado que também a gente consegue enxergar, porque é muita história, é muita coisa que a gente carrega. Então, com essa força que eu caminho também, né? Então, hoje eu estou sendo parte de um projeto de moradia para mulheres imigrantes, racializadas, empobrecidas, que também sentem essa urgência de voltar a criar um tipo de comunidade que foi tirada de nós, né? Voltar para a comunidade, eu acho que também seria uma forma de resistência válida contra essas estruturas que preferem que, bom, uma vez que você tirou as terras dos indígenas, acabou com as aldeias, automaticamente essas pessoas viram cidadãos de
urbanos, né, nas cidades, e atomizados em famílias nucleares. Então, aí acaba essa lógica, toda essa riqueza cultural que a gente tem através desse encontro de pessoas, dessas espiritualidades encontradas ali, que criam rezas, que criam formas de resistência para fortalecer, né, cada luta, cada sonho de cada pessoa que parte disso. Então, eu também queria levantar um pouco isso. Há outras formas de demarcação que não depende também de uma PL ou não, sino justamente de nossas práticas e como a gente encara essa resistência, mesmo sem saber ler, né? Porque eu venho de uma comunidade onde os mais velhos praticamente não sabiam ler, não entendiam nada sobre PL, sobre como que estavam, né, os governos estavam agindo para conseguir exterminar a gente, mas há uma trajetória ali, né, ancestral de sabedoria que a gente, nas quais eu, como pessoa, estou tentando voltar também cada vez a mais. Eu gosto de falar, eu não acredito na evolução, mas sim na involução, que também acho que é uma coisa muito urgente, né, de se fazer, porque através da prática que eu acredito que a gente consiga realmente mudar, né, as coisas. Eu acho que vocês já colocaram isso em pauta, né? Foi levantada até pelo Edgar, né? Sobre não é o indígena que está em contexto de cidade, mas é a cidade que está dentro do território indígena, né? Eu até ressalvei uma fala do @Cheiro Verde, né? Do Luca Muipurá, que ele fala assim: não somos indígena em contexto de cidade, a cidade que está no contexto indígena, a cidade que invadiu o território ao qual pertencemos, onde sempre estivemos. E é uma coisa que a Catu fala bastante, né, sobre o contexto dela, como manter a identidade, como manter a ancestralidade, as tradições dentro desse mundo atual que desrespeita toda essa individualidade cultural, ancestral, de crença, de religiosidade, né? Eu peço desculpas que eu já fui para outra pergunta. Vocês querem reiterar mais alguma coisa sobre a PL 490, o marco temporal, Camila, Catu? Peço perdão. Não tem muito o que falar assim sobre a PL, né? A PL ela está sendo elaborada por uma bancada ruralista, né? Então a gente sabe o que eles querem fazer com as nossas terras. Então a luta pela demarcação, que as pessoas precisam entender e votar nessas PLs e saber que o marco temporal está dentro da PL 490, que o marco temporal diz praticamente que a gente não estava aqui antes de 88, antes da Constituição, né? O marco temporal ele é genocida, etnocídia, essas PLs são genocidas. Então as pessoas precisam entender, as pessoas, quando eu falo, são os Juruaqueres, são os não indígenas, que essa luta pela demarcação de terra, no final, ela tem a ver com todo mundo, ela tem a ver com todos, porque no momento que eles querem tirar os povos indígenas daqui desses territórios, já tem pesquisas confirmadas que os únicos territórios que ainda estão preservados são territórios que são resguardados pela população indígena. Os caras querem acabar com esses territórios, com essa floresta, para dar espaço para a boiada, para dar espaço para o garimpo, para a ganância e para o capitalismo. E isso, no final, só vai fazer mal para todos, não é só para a população. A demarcação de terras indígenas não é somente para o indígena preservar a sua cultura, né? Porque tem gente que fala, o indígena só quer preservar a cultura dele com a demarcação. Não, não é sobre isso. É sobre preservar a natureza. E como que eles falam? E como que o indígena vai preservar a natureza? Quem é que estava aqui quando a invasão chegou? Qual é o povo que está desde a sua vivência milenária em contato com a natureza? Somos nós, povos originários. Somos nós que defendemos a natureza. Somos nós que estamos aqui há mais de 500 anos. Então, a população precisa entender que todos têm que lutar contra a demarcação, sabe? Tem que lutar a favor da demarcação. E a PL está aí, ela foi aprovada, e agora, dia 30, vai ter a mobilização nacional lá no Congresso e também em várias outras cidades ou vários outros estados, porque diferente dos não indígenas que aceitam qualquer tipo de governo, qualquer tipo de genocida,
Parece que o não indígena, ele vê um genocida no poder, ele tem medo de ir para a rua, sabe? Parece que os não indígenas, eles esqueceram que o poder está com o povo, sabe? É o povo que é o poder. O governo tinha que temer o povo, e nós não. Essa é a diferença. Nós, indígenas, a gente vai ensinar os não indígenas a lutar pelos direitos, porque a gente está aqui há mais de 520 anos lutando pelo nosso direito. Por isso que a pandemia para a gente não é surpresa, esse presidente para a gente também não é surpresa, vai passar ele, vai passar outros presidentes e nós vamos estar aqui do mesmo jeito, resistindo, enfrentando o genocídio, enfrentando essas PLs, enfrentando a bancada do boi, a bancada da Bíblia e a bancada da bala. Obrigado, Catu. Edgar, agora que você conseguiu voltar, você gostaria de deixar suas considerações, né? Que você tem um outro compromisso, encerrar da forma que você achar melhor. Eu acho que, na verdade, eu acho que fica, né, esse recado para a sociedade de modo geral, né? Sobre cada vez mais dar esse valor e essa importância para nós enquanto povos indígenas. Porque no mundo atual que nós estamos vivenciando, a gente sabe que já não deu certo mais esse sistema, né? Esse sistema capitalista, esse sistema genocida, né? Esse sistema no qual, para viver, parece que tem que destruir, né? Ou seja, destruir pessoas, destruir sociedade, destruir o meio ambiente. E nós, enquanto povos indígenas, estamos mostrando ao mundo que é possível viver e estar nesse planeta, nesse mundo, sem estar fazendo essa destruição, né? Então, tudo que está acontecendo, os mais velhos principalmente diz, né, que tem essa influência de como a sociedade, de como os brancos, principalmente capitalista, se relaciona com esse mundo que a gente vive, né? E como diz também uma liderança Jaqueriabá, né? Ele fala que a certeza da herança que vamos deixar para os nossos filhos é a luta, né? Então, por isso que não é surpresa que diariamente nós, enquanto povos indígenas, estamos sempre lutando, né? Para a nossa sobrevivência, a nossa vivência, não só nossa, mas do mundo de modo geral. Ariantã Taquerraquã. Obrigada, Edgar. Eu acho que a gente já está, infelizmente, chegando ao final, né? Tem muito ainda, muita pauta, muito assunto, né? Haveria muitas perguntas para caber, mas eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais, o que vocês acharem melhor que caiba dentro dessa conversa, perspectivas de futuro, né? Ações, caminhos para esse futuro ainda que a gente ainda não está conseguindo vislumbrar, mas tendo a convicção da luta para a certeza, né, de um amanhã melhor. Pode ser Catu? Pode ser. O meu recado, a maioria das vezes, ele vai para o não indígena, mas hoje eu quero deixar o meu recado para os jovens indígenas. A gente está sempre falando sobre o genocídio, a gente está sempre falando sobre a demarcação de terras, a gente está sempre falando sobre luta, a gente está sempre falando sobre dor. E eu quero lembrar esses jovens que nós não somos só isso, nós somos jovens como todos os outros, e a gente pode e tem o dever de fazer a luta com um sorriso no rosto, com orgulho e sem desistir dos nossos sonhos, sem desistir de quem nós somos, sem desistir do ter, né? Porque a sociedade, ela não enxerga o indígena de forma alguma, e muito menos o jovem indígena. A gente é mais do que inexistente. Às vezes as pessoas, elas falam, quando elas têm esse imaginário coletivo de um indígena, a maioria das vezes eles pensam em um chamoi, eles pensam num pajé mais velho, eles sempre excluem a juventude, principalmente a juventude indígena LGBTQIA+. Então, aproveitando que a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, a minha mensagem é para esses jovens, que eles não desistam de ser quem eles são, que eles decolonizem
o seu corpo, a sua mente, as suas comunidades, e fiquem firmes, porque a gente está aqui para ser feliz, a gente está nesse planeta para ser feliz, e a gente vai fazer tudo isso com um sorriso no rosto, com a cabeça erguida, e lembrando sempre que nós estamos na nossa casa, né? A gente não pode andar de cabeça baixa, não, cara. Você está na sua casa, nós somos povos originários, estamos no nosso território. Tem que levantar a cabeça para cima, ser metido mesmo e colocar os bandeirantes para correr. Tudo isso com autoestima, com um sorriso no rosto e avante, jovens. Vamos, ó. Pô, pô, pô. Camila, você quer deixar suas considerações finais? Falar algo que faltou? Alguma coisa que você estava interessado em deixar aqui para gente? Fica à vontade. Eu só vou falar um pouco, né, que o meu avô sempre falava que antes, né, essa doença, ele sempre já avisava a gente, e quando veio, né, quando chegou a pandemia, ele falou que a gente tem um remédio sim, né, e a gente o meu tio fez, a gente tomou esse remédio e na nossa aldeia, né, todo mundo falava: "Ah, você não pode visitar ela, tem que ficar na sua casa". E eu acho que isso é só uma coisa do Juruá, né, que a gente fala. A gente ficou tudo normal na nossa aldeia. Obrigada, Camila. Muito precisa, muito preciosa a sua fala, viu? E você, Quara, quer deixar suas considerações? Algo que precisa ainda ser falado, uma mensagem? Fica à vontade também. A verdade que isso que a Catu, é uma tarefa bem difícil que a Catu deixou, né? De permanecer sorridente, né? Levantar a cabeça é muito, muito difícil. Uma das tarefas mais difíceis que a gente tem, não só agora, né? Isso vem como heranças, né? Nós precisamos de nos fortalecer de diversas formas para conseguir fazer isso diante de tudo que está acontecendo, né? De tudo que acontece historicamente com nós, né? Então, sobretudo, também essa mensagem para jovens indígenas e jovens não indígenas, pessoas em geral. Eu acho que é hora de a gente começar a mudar nossas práticas cotidianas, né? Da gente entender que nós nascemos aqui para de ver motivações e orientação em lugares que não rodeiam a gente, que a maioria das coisas foram criadas através de uma ilusão, né? Ilusão tecnológica, ilusões gráficas, ilusões que não, a gente não palpa elas, né? Então, a minha mensagem, sobretudo, é para a gente poder conseguir se fortalecer nesse lugar e, sobretudo, fortalecer a nossa identificação com essa terra, com essa natureza da qual tanto falamos, né? Mas eu acho que muito pouco conseguimos compreender ainda. É voltar para a memória, se refugiar quando você fecha o olho, assim, você faz o arresta, a sua oração, e você sente aquele contato espiritual que eu acho que todo mundo tem, poder se refugiar na sua memória, sabe? E acho que ali tem muitas respostas para a gente continuar fazendo a nossa caminhada, para a gente não desistir dos nossos sonhos, como a Catu falava, para a gente conseguir, ainda na frente de tudo que está acontecendo, conseguir acreditar em que as coisas podem ser diferentes e que acreditar que nós temos a receita e a força para que isso aconteça, de olharmos como irmãos, né, como irmãs, sem pesquisar sobre melanina, que eu gosto de falar também. Não se trata de colorimetria, né, ser indígena ou ser do povo afrodescendente. A gente aqui passou por uma mestiçagem obrigatória, onde nós somos herança de uma história que precisa ser reparada. A gente precisa levantar reparação, e essa reparação vem através disso, de mudar minhas formas de motivação, de descolonizar
lembrando que nossa ancestralidade é anticolonial, é uma ancestralidade que nunca aceitou essa mutilação, que nunca aceitou genocídio, que nunca aceitou teorias de morte, que não só matam a gente como ser humano, sino que aniquilam tudo que é vivo. A água, as montanhas, detonando montanhas, a mineria está acabando com os picos mais sagrados que a gente tem, o contato que nossos ancestrais tiveram nessas terras, hoje nem existe como possibilidade para a gente, porque eles se encarregam de tirar isso. Então, descolonizando as nossas práticas, que a gente vai conseguir, talvez, reconstruir de novo isso que nos foi tirado, né? Porque o que já foi tirado é difícil de voltar. Mas eu crio na força do nosso espírito artístico, né? Por isso que eu me declaro artista, como forma de reparação a tanto dano que eles já fizeram para a gente, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada com pessoas que se declaram brancas, indígenas, afrodescendentes e todas a pluralidade de povos que existem, né? E que caminham nessa terra. E mais que isso, eu acho que sou LGBT. Agradeço imensamente. Sua fala também, Clara. Eu acho que o que cabe agora, depois dessa conversa tão grandiosa, tão preciosa, né? Principalmente nesse tempo tão nebuloso que a gente está vivendo, né? Eu espero que todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir, que sigam as redes sociais dos participantes, não só dos participantes, mas de todas as etnomídias, né? Das mídias digitais, em todos os lugares. Povos originários estão em todos os lugares. Que você compareça, fortaleça e solidifique o trabalho desses povos, desses territórios que a nossa sobrevivência também perdura a partir desses povos, ok? É isso. Agradeço imensamente a toda a equipe, ao Sesc Paraty e muito obrigada. Estejam na força e é isso. A outra coisa que eu gostaria de falar é agradecer aos participantes aqui da mesa, que vocês estejam sempre fortificados, que o trabalho de vocês tenha muita continuação e que daqui para frente vocês consigam colher a solidariedade, a empatia que vocês merecem, o respeito e a dignidade que vocês sempre tiveram. Muito obrigada.